Olá, eu sou Lortus e você está na minha taverna, no canal Taverna do Lortus. No vídeo de hoje eu falarei sobre os Ainur, a primeira e mais antiga raça do universo de O Senhor dos Anéis. Muitos seres poderosos como o Sauron e o Gandalf, além de toda a Ordem dos Istari, fazem parte dessa raça, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre ela. Os Ainur são seres divinos e imortais do Legendarium criado por Tolkien. Eles foram a primeira criação de Eru Ilúvatar, sendo cada um fruto de uma parte do pensamento de Eru, existindo antes mesmo da criação do universo. Por terem sido criados antes de tudo existir, os Ainur são em sua essência espíritos imortais, que não possuem corpos físicos e portanto não podem perecer com o passar dos anos. Aliás, existiam antes mesmo do próprio tempo e espaço. Os Ainur foram criados com a chama imperecível, o que lhes permite serem seres vivos, independentes, com livre-arbítrio e personalidade própria. Além disso, os Ainur possuem diferentes níveis de poder, existindo uns mais poderosos que outros, apesar de todos terem as mesmas características. Essa diversidade de personalidade e níveis de poder fazia com que cada Ainur fosse único, apesar de viverem sempre unidos, sem conflito, cultuando Eru Ilúvatar no grande vazio. No princípio de todas as coisas, os Ainur cultuavam Eru Ilúvatar, até que o mesmo compôs uma grande sinfonia e pediu para que cada Ainur cantasse aquela sinfonia, colocando seus pensamentos e desejos na música. Esse evento levou à grande sinfonia do Ainundalê, a música que deu origem a todo o universo de O Senhor dos Anéis. Se você não conhece essa história, tem um vídeo explicando que foi o Ainundalê, o evento que deu origem ao mundo de Arda. Vou deixar o vídeo aqui no card. Com a criação do mundo de Arda a partir da música, Eru revelou que aquele mundo seria o lar de sua mais grandiosa criação, os Filhos de Ilúvatar. E os Ainur que quisessem ir para Arda, ajudar a preparar aquele mundo, poderiam ir. A consequência é que aqueles que fossem teriam de cuidar dos Filhos de Ilúvatar e habitariam Arda para sempre. Os Ainur que não quisessem poderiam continuar vivendo com Eru no vazio, mas nunca poderiam interferir no mundo de Arda. Sendo assim, os Ainur se dividiram. O Legendarium não relata o que ocorreu com o Eru e os Ainur que ficaram ao seu lado, que provavelmente só observaram Arda de longe, apesar de Eru em si ter interferido algumas vezes no destino de Arda. Mas a história nos conta muito sobre os que decidiram viajar para Arda, sendo muitos deles protagonistas dos eventos da Terra-média, incluindo os de O Senhor dos Anéis. Como dito antes, os Ainur não eram todos iguais, possuindo diferentes níveis de poder. Os Ainur mais poderosos são chamados de Valar, enquanto os Ainur menos poderosos são chamados de Maiar. A única diferença entre eles é o nível de seus poderes, sendo um Maiar, por exemplo, incapaz de derrotar sozinho um Valar, mas as características deles são as mesmas, de forma que ambos foram criados na mesma época e pertencem à mesma raça, os Ainur. Não se sabe quais Ainur ficaram no vazio, mas sabe-se o nome daqueles que foram para Arda. Todos estes, apesar de espíritos imortais, usaram seu poder para criar corpos físicos, permitindo que fossem capazes de interagir diretamente com o mundo físico e com os Filhos de Ilúvatar. Dentre os Valar haviam 15, sendo o principal deles Melkor, o mais velho e mais poderoso de todos os Ainur, também conhecido por ser o responsável por corromper a música de Eru, criando dissonâncias enquanto cantava a música que deram origem ao mal. A única razão de Melkor para ir a Arda é que ele queria atrapalhar seus irmãos, escravizar os Filhos de Ilúvatar e governar o mundo de Arda, pois como sabia que Eru não interviria diretamente ali, julgava ser capaz de derrotar sozinho seus irmãos e corromper o mundo à sua maneira. Melkor possuía um irmão, quase seu igual em poder, chamado Manwë. Este era puro e fiel a Eru, e por ser o Valar mais poderoso, leal a Ilúvatar, recebeu do mesmo o título de Rei dos Valar e Rei de Arda, liderando seus irmãos ao longo das eras. Esse título era invejado por Melkor,
que se autoproclamaria o rei da Terra-média. Manwë era o Valar dos Ventos e sua esposa era Varda, a Valir da Luz e rainha dos Valar. Também havia Ulmo, o Valar dos Oceanos, que não possuía um corpo físico, pois gostava de habitar as profundezas do mar. Aulë, o Valar artífice e construtor, sendo sua esposa Yavanna, a Valir da floresta e de toda a vegetação e fruto de árvore. Mandos, o Valar da profecia e responsável pelo julgamento dos espíritos. Era casado com Vaire, a Valir Tecelã. Também havia Niena, a Valir da misericórdia, Orome, o Valar caçador, e sua esposa era Vanna, a Valir protetora da vida de Arda. Por último haviam Lórien, o Valar dos sonhos, e sua esposa Este, Valir da cura e do descanso, além de Tulkas, o Valar lutador, e sua esposa Nessa, a dançarina. Estes eram os 15 Valar, sendo deles os mais importantes: Melkor, Manwë, Varda, Ulmo, Aulë, Yavanna, Mandos, Niena, Orome e Tulkas. Melkor viria a ser desconsiderado como um Valar por conta de sua traição, totalizando assim 7 senhores Valar e 7 senhoras Valir. Diferente dos Valar, não se sabe o nome de todos os Maiar, apenas de alguns. De forma geral, os Maiar serviam os Valar, os auxiliando em suas tarefas. Os mais importantes eram Mairon, o mais poderoso dos Maiar, servo de Aulë, que futuramente trairia os Valar e se uniria a Melkor, tornando-se Sauron, o Abominável. Havia também Curumo, servo de Aulë, assim como Mairon, que futuramente lideraria a Ordem dos Istari como Saruman, o Branco. Ainda na Ordem dos Istari havia Olórien, servo de Manwë, Aywendil, servo de Yavanna, e Alatar e Palando, servos de Orome. Inclusive, vou deixar aqui no card também o vídeo dos magos sobre a Ordem dos Istari, para você que quer saber melhor quem são os magos da Terra-média e a história deles. Existiam outros Maiar muito importantes como Melian, serva de Este, que cumpre um papel fundamental na história da Terra-média, por ter se apaixonado e se casado com um elfo, sendo o fruto desse relacionamento Lúthien, uma elfa que herda certos poderes de um Maiar. Inclusive é de Lúthien que vem a linhagem mais importante do universo do Senhor dos Anéis. Além de Melian ter sido uma tutora de Galadriel, uma das elfas mais poderosas e importantes da Terra-média. Os Ainur foram responsáveis por intervir diretamente e indiretamente diversas vezes no destino de Arda e dos filhos de Ilúvatar. Os Ainur foram os responsáveis por criar o continente de Amã e o reino abençoado de Valinor, lugar de descanso para a alma dos elfos. Eles salvaram os elfos de Melkor e chegaram a batalhar com o mesmo 2 vezes, uma na Primeira Guerra para salvar os elfos e outra na Guerra da Ira, evento para salvar os povos livres quando Melkor dominou a Terra-média. Ao longo dos primeiros anos da Primeira Era, os Valar participavam mais dos eventos de Arda, apesar de irem para a Terra-média somente quando muito necessário. Após a Guerra da Ira, onde o continente inteiro de Beleriand foi destruído, os Valar juraram nunca mais voltarem para a Terra-média nem intervirem diretamente no mundo. Sendo assim, ao longo da Segunda e Terceira Era, os Valar não foram vistos nem agiram de forma direta na Terra-média, apesar de ainda observarem os eventos no mundo e ajudarem de forma indireta quando necessário. Os Maiar, por outro lado, tinham mais contato com os filhos de Ilúvatar, sendo muitas vezes usados como emissário pelos Valar. Após a Primeira Era, contudo, os Maiar pararam de interagir com os filhos de Ilúvatar e só voltariam para a Terra-média como a Ordem dos Istari, que estariam com seu poder limitado e teriam como objetivo aconselhar os elfos e homens na luta contra Sauron, que este próprio era um Maiar. De forma geral, os Ainur eram vistos como seres divinos e sagrados pelos elfos, que só participavam dos eventos da Terra-média quando necessário, e respeitavam a decisão tomada pelos filhos de Ilúvatar, por mais absurda que fosse. Eles permaneciam no reino de Valinor,
com exceção de alguns como Ulmo, e observavam os eventos da Terra-média com atenção, além de cuidarem de seu reino e dos elfos que iam para Amã em busca de um descanso eterno, das dores do mundo e da passagem do tempo. Os Ainur são seres imortais e indestrutíveis, pois são em essência puro espírito e parte da essência do próprio Eru. Os Ainur que vieram para Arda se tornaram capazes de criar corpos físicos, para interagir com o plano físico e não habitarem somente o plano espiritual. Os corpos dos Ainur podem ser moldados na forma como eles quiserem, mudando o tamanho, a aparência ou até assumindo a forma de outros seres como animais. Contudo, apesar de mudarem seus corpos, eles só possuem um corpo, de forma que ferimentos mágicos causados em seus corpos jamais se curarão, como o dedo arrancado de Sauron ou a perna de Melkor ferida por Fingolfin. Os Ainur podem ter seu corpo físico destruído, apesar de muito raro, como foi o caso de Sauron quando perdeu seu corpo na queda de Númenor, forçando a reconstruir sua forma física ao longo de muitos anos. Recuperar a forma física gasta muito do poder de um Ainur e o enfraquece, e por isso, apesar de poderosos, eles procuram preservar o corpo. O corpo é um instrumento que os permite interagir no mundo físico. Sem eles são reduzidos a meros espíritos que vagam no mundo espiritual com um pequeno poder de influência sobre outros seres vivos. Em sua forma física, os Ainur podem canalizar parte do poder de seus espíritos para realizar magias, podendo alterar a natureza ou fazer encantamentos mais sutis a partir de seus poderes internos. A magia propriamente dita é um poder exclusivo dos Ainur, ou até dos elfos Eldar, que possuem certos poderes por terem habitado Valinor e aprendido coisas com os Valar. Os Ainur não podem ter seus espíritos destruídos como seus corpos, nem mesmo por outros Ainur. O que acontece é um enfraquecimento de seus poderes, tornando-os menos capazes de lutar. No caso de Melkor, ele foi derrotado por seus irmãos e preso no vazio, de forma que permanece vivo apenas esperando o julgamento de Eru-Ilúvatar. Já no caso de Sauron, ele não foi completamente destruído, mas a destruição de um anel o enfraqueceu em um ponto que o reduziu a um mero espírito fraco, incapaz de reconstruir sua forma física e incapaz de manipular outros seres vivos à sua vontade. Acredita-se que quando um Ainur é completamente derrotado, ou seja, perde para sempre a sua forma física e fica completamente enfraquecido, ele retorna para Valinor, onde é julgado por Mandos, como provavelmente foi o caso de Curumo, ou Saruman o Branco, quando foi assassinado por seu lacaio Grima Língua de Cobra. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Um breve resumo sobre os Ainur, a primeira e mais antiga raça da Terra-média, os seres divinos, os sagrados. Espero que esse vídeo ajude a esclarecer um pouco sobre o universo, sobre a lore do Senhor dos Anéis. Eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado e até mais.